Bom dia, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a sociologia. Então, a gente vai com um assunto bem cotidiano, mas ainda é um assunto que a gente possa realmente tirar bastante, né, objetivos, né, dentro dele, que é o ser humano, né, que já é um assunto bem complexo, e a sua dimensão cultural, aonde que esse ser humano começou a desenvolver sua questão cultural, seu desenvolvimento intelectual, sua forma de saber, ou seja, o desenvolvimento pelo conhecimento. Então a gente vai ver nesse nosso assunto novo, né, o ser humano e sua dimensão cultural. Então, o que nós distinguimos dos outros animais? Existe uma natureza humana? Então vamos pensar um pouco. O que é cultura? O que é ser humano? Só os seres humanos têm cultura? Então são palavras que a gente ainda possamos realmente pensar, né? O que nos leva a realmente ser diferente dos outros animais, seres vivos, é a nossa forma de conhecimento, ou seja, o nosso raciocínio. Somos seres humanos, somos seres racionais, né? Nós vivemos em coletividade com a mesma espécie, conseguimos viver, socializamos, né? A partir daí é um ponto positivo que nos leva a diferenciar dos outros seres vivos. Então, a partir daí, o ser humano já ganha essa vantagem de habilidade. O que é cultura? Cultura, a gente podemos dizer que é um vasto conhecimento, né? A gente podemos tirar da cultura ou trazer as observações, absorver cultura diferente, tem cultura familiar, tem cultura tradicional, tem cultura de povos. Então, a partir daí, a cultura é uma palavra que nos leva a pensar e resgatar nosso próprio conhecimento. O que é ser humano? O ser humano, podemos dizer que o ser humano é uma forma de entendimento, o ser humano é um saber, o ser humano também é onde podemos tirar as coisas positivas e também o ser humano é onde podemos tirar as coisas negativas. Às vezes nós somos deparados como as piores espécies e às vezes nós somos dotados de valores imensos. O ser humano fica como uma incógnita. Existe uma natureza humana? Existe. A natureza humana, como dizemos, né, é o que nós realmente vamos demonstrar ao longo do nosso processo, nossa evolução. Então, a partir do momento nós, seres humanos, fazemos esse tipo de processo. Então, existe uma natureza humana? Existe sim. Natureza humana é aquilo que nós vamos estar desenvolvendo ao longo desse processo. Pode ser má ou pode ser boa. Vai depender muito do que realmente vai ser resgatado, do que vai ser desenvolvido e como vai ser realmente colocado isso em prática. Só os seres humanos têm cultura? Não. Eu acredito que tudo que nós podemos absorver de outros tipos de tonalidades, de observações, até mesmo de outros seres vivos, é uma base intelectual de demonstração de cultura. E a partir daí, nós, seres humanos, temos essa habilidade de absorver esse conhecimento ao longo do nosso processo. E com isso, nos leva a demonstrar que nós somos seres racionais no momento que nós conseguimos colocar isso em prática. A partir do momento que nós conseguimos trazer essa cultura de diferentes tonalidades, modalidades, e a partir daí nós vamos nos deparar com esse desenvolvimento ao longo do nosso processo. Então, o ser humano ele faz realmente demonstrar essa cultura, faz demonstrar como nós aprendemos ao longo do nosso processo realmente de evolução. Então, o ser humano é um ser vivo, pertencente ao reino animal, da espécie denominada Homo sapiens. O ser humano é um animal racional, tem capacidade de se comunicar-se e faz parte da natureza humana. O ser humano é assentivas verdadeiras, porém incompletas em relação aos questionamentos levantados. Então, vamos refletir mais um pouco como seria nós, né, nosso desenvolvimento humano. Costumamos dizer que algumas ações, comportamentos ou atitudes são naturais aos seres humanos, mas é preciso ter cuidado para não confundir a natureza humana com cultura. Então, vamos lá, entendemos melhor. Quando alguém diz que as mulheres não são naturalmente frágeis,
pode corresponder a algumas mulheres, mas não todas. Olha bem, quando alguém diz que as mulheres são naturalmente frágeis, pode corresponder a algumas, mas não todas. Para que algo seja considerado da natureza humana, deve existir de forma universal, não virando conforme o tempo, sexo, classe social ou região, gente. A partir daí, de acordo com o autor aí, Maria Michoal, 2003, considerando que os seres humanos variam em consequência das condições sociais, econômicas, políticas e históricas em que vivem. Defende a ideia de natureza humana como algo universal, intemporal e que existe em si e por si mesma e não se sustenta, porque os seres humanos são culturais ou históricos. Então, a partir daí, nós, seres humanos, conseguimos absorver ao longo do processo histórico de geração em gerações. Nós, seres humanos, conseguimos trazer essa cultura à tona a partir do momento que nós absorvemos essa cultura. Então, a ideia de natureza humana aí é uma ideia universal. A gente não pode dizer uma ideia centralizada. Intemporal é porque ainda está em movimento. Então, nossa sociedade ainda está em desenvolvimento. Então, futuramente, a gente vai ser realmente mais um espelho de condições de históricas de ser estudado. Então, alguns animais apresentam-se em níveis mais altos nas escalas zoológicas de desenvolvimento e assim podemos constatar atos de inteligência ou capacidade alimentar de raciocínio. Exemplo, cães, gorilas, golfinhos são animais que apresentam esse tipo de tonalidade, porque eles têm um raciocínio mais apurado e onde eles conseguem desenvolver mais as suas habilidades. No entanto, na inteligência animal é concreta, ou seja, a presa e a experiência vivida. Mesmo que um macaco consiga usar mais vara de bambu para alcançar o alimento, não aperfeiçoará esse processo como fez os seres humanos ao construírem objetos para atingirem outros fins. A partir daí, temos esse contato. Então, a partir desse contato, a gente percebemos que mais que eles atingem outras habilidades, porém ainda estão aquela fase retardatária que não vai nos realmente conciliar com o mesmo raciocínio humano. Então, as experiências, mais que eles alcancem esse tipo de experiência vivida, porém, não vai aperfeiçoar esse processo ao longo do como o ser humano conseguiu aperfeiçoar no seu processo de desenvolvimento realmente evolutivo. Com isso, temos o seguinte: já em outros animais, como os insetos, estão nos níveis mais baixos da escala zoológica e agem basicamente por instinto rígido, por leis biológicas invariáveis do indivíduo para indivíduo e mantido por transmissão hereditária, ou seja, da natureza das abelhas produzir mel. A partir daí, podemos citar isso. Então, elas conseguem desenvolver esse produto do mel porque elas utilizam a coletividade. Então, é interessante como as abelhas fazem esse processo. Mas é uma questão realmente invariável do indivíduo para indivíduo. Ou seja, é mantido por transmissão hereditária. É uma coisa que já tem nisso desde da sua cultura e a partir daí são passados realmente por questões hereditárias de pai para filho e vai adiante transmitindo essa cultura e não deixando realmente essa cultura ser extinta. Nesse processo, podemos também colocar o seguinte, que nós, seres humanos, também agimos por instinto, mamar ou temos atos de inteligência. Porém, existe uma grande diferença entre nós e outros animais, já que somos capazes de aprender, questionar e modificar as coisas. Então, somos seres biológicos produzidos pela natureza e mais somos também seres culturais por transformar a natureza. Então, isso que é o desenvolvimento evolutivo do homem. Nós nascemos com essas habilidades, mas também podemos questionar e modificar elas. E a partir daí, nós, seres humanos culturais, pode transformar essa natureza, nossos espaços de vivência, aonde nós estamos realmente alinhados nesse ambiente que convivemos. Então, a natureza e a cultura. Podemos questionar o seguinte: o que possibilitou que os seres humanos ultrapassassem as barreiras da natureza e transitassem na cultura?
Os filósofos, a partir do século XVIII, consideraram que os seres humanos diferem, né, da natureza graças ao pensamento, à linguagem, ao trabalho e também à ação voluntária livre. Marlene Schwall, página 250 do seu grande livro. Antropólogo, né, diz o seguinte: o antropólogo Levi Strauss defende que a linguagem como fator que vai distanciar, né, que vai também distanciar os seres humanos e de ordem comum dos animais, já que permite compartilhar essas experiências, conhecimentos individuais e sociais. A partir daí, Karl Marx aponta que o trabalho como meio para o desenvolvimento de todas as formas de manifestação cultural. Dois autores com duas formas de entendimento sobre o conhecimento do indivíduo e as suas tendências sociais. Então, Levi Strauss defende que a linguagem é o meio que vai nos levar a essa ordem de diferenciar de espécie por espécie. E a partir daí, essa linguagem vai ter experiência e conhecimento individuais e sociais. Karl Marx aponta que o trabalho é um meio para o desenvolvimento de todas as formas de manifestações culturais, ou seja, vai possibilitar esse ser humano ultrapassar as barreiras da natureza e transitar dentro da sua cultura. Os filósofos do século XVIII consideram os seres humanos que diferem da natureza graças ao seu pensamento, linguagem, comunicação e ação. Nesse sentido, podemos dizer o seguinte, que com a cultura os seres humanos são capazes de estabelecer condutas que regem a vida da comunidade, expressar-se através da linguagem simbólica, interpretar a realidade, adotar um conjunto de comportamentos que lhe permitem, né, se relacionar com a natureza e transformá-la. Podemos também, então, falar que a cultura, no plural, que varia conforme o tempo e o espaço, como exemplo, cultura muçulmana, cultura árabe, cultura nordestina, cultura familiar e vai outras mais culturas que nós podemos observar ao longo desse processo evolutivo. Então, o homem modificou a cultura, sim, mas ele aperfeiçoou essa cultura que já existia. Então, a partir do momento que nós, seres humanos, conseguimos colocar isso em prática. A vantagem, pessoal, é o seguinte: o que é cultura? A palavra cultura vem do verbo latino colere, que significa cultivar, criar, cuidar. Na Grécia Antiga estava relacionada ao processo de formação ou educação do corpo e do espírito dos membros das sociedades paideiras. Eu acho que vocês viram isso realmente na filosofia. No cotidiano, geralmente usamos a palavra cultura como diversos significados. Posse de conhecimento, ele é muito inteligente e tem cultura. Criação de animais, a cultura de capaz está em crescimento. Ideia de sociedade, a cultura indígena está ameaçada. A atividade artística, a cultura nordestina é linda. O processo cultural é imenso e vários significados sobre a palavra cultura nos leva ao desenvolvimento e absorver ao longo do nosso processo o nosso conhecimento e a modificação dessa cultura. Diante disso, podemos citar o seguinte: para não ficarmos restritos ao conhecimento de senso comum, vejamos algumas definições de cultura. É um conjunto de características humanas que são adquiridas, preservadas ou aprimoradas por meio de comunicação, da interação dos indivíduos na sociedade, de acordo com Queiroz, 2003. Cultura pode ser considerada um amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores, atitudes que modelam, né, caracterizam uma sociedade. Coutrin, 2010. E assim, a cultura é algo bastante amplo ligado a toda a produção humana. Com a cultura, nos leva a esse desenvolvimento e essa transformação do homem. As principais características da cultura, segundo o arqueólogo Robert, né, escrito e defendido essa ideia com Coutrin, há alguns elementos que caracterizam a cultura como adquirida pelas aprendizagens, não herdada pelos instintos. Olha bem, adquirida pela aprendizagem, aquilo que nós estamos em processo evolutivo, vamos adquirir ao longo desse processo, e não herdada pelos instintos.
transmitida de geração a geração por meio de linguagem, comunicação, ação, como eu falei para vocês, nas diferentes sociedades que já vivemos e vive. Criação exclusiva dos seres humanos, incluída a produção material e não material, múltipla e variável no tempo e no espaço, de sociedade para sociedade. Então, tudo isso são características da cultura, de acordo com o autor. Então, é por isso que, mesmo tendo nascido em uma sociedade, mas sendo criado em outra, o indivíduo irá adquirir hábitos e costumes. Isso é cultura do grupo social em que foi criado e não os dos onde nasceu. É como eu falei para vocês, se vocês saem daqui e vai para outra localidade, vocês vão começar um novo processo, mas o ser humano ele é adaptável. Ele vai conseguir realmente colocar todos os objetivos em prática, porque ele vai começar tudo de novo com um processo cultural de absorver aquele local onde ele está vivendo. O ser humano é transformador da natureza e é um resultado dessa transformação que se chama cultura. A capacidade de produzir bens e conhecimentos possibilitou aos nós, seres humanos, superar muitas adversidades em relação à sobrevivência. Observando ao nosso redor, podemos perceber infinitas produções culturais, desde o nosso modo de falar, comer, divertir-se, trabalhar, crer, em tantas outras que podem variar no tempo e espaço. Isso é cultura. Isso é resultado de uma produção de conhecimento que nos possibilita, né, os seres humanos, a fazer essa modificação ao longo do processo. Então, conversando um pouco, a cultura europeia é superior que a cultura latina? Todas as sociedades humanas possuem cultura? O uso de tecnologia interfere positiva ou negativamente nas culturas? Os animais possuem cultura, gente? É isso que vocês vão me responder ao longo do processo dessa aula. Então, vocês vão estar realmente se adquirindo, se percebendo que ao longo desse processo, será que vai conseguir realmente resposta? Então, é isso que começamos a repensar, a reeducar. Então, a cultura como criação e criadora. Já pensou o quanto a cultura no qual se está inserido influencia o modo de ser, pensar e agir? Vocês já pensaram nisso, pessoal? Somos constantemente influenciados por diferentes fontes culturais, família, religião, grupo de amigos, trabalho e meio de comunicação. Esses elementos são os elementos essenciais que vai realmente transformar o meio que nós vivemos. É uma forma de absorver ao longo desse processo. Na família nós herdamos padrões culturais, atitudes. Na religião estamos realmente compartilhando culturas, né? Vendo, ouvindo, grupo de amigos, estamos trocando informações, no trabalho estamos realmente adquirindo mais experiência e o meio de comunicação onde estamos realmente temos a ação e transformando nessa ação o agir. Tudo isso são realmente a forma de entendimento que vai nos influenciar ao longo do nosso processo cultural. Então, muitas das vezes, só nós damos conta dos aspectos que nos constituem culturalmente quando estamos em contato com outros, conhecemos e outras culturas. Indo passar férias na China, por exemplo, nos deparamos, né, com um modo de vestir, alimentos, ingredientes estranhos da cultura ocidental, como também vestir kimono ou comer carne de cachorro e espeto de escorpião. Mas vocês já se perguntaram, eu não como, mas você está vivendo uma cultura altamente diferente de uma cultura de outros países. No momento que você se relaciona com aquele grupo que você está inserido agora, você vai começar a modificar seus padrões e atitudes culturais. Chegando no Brasil, os chineses se surpreenderam, né, com o nosso carnaval, mesmo com as relações familiares, como muitos filhos, alimentação de tantas outras manifestações culturais. Um padrão cultural, mas eles estão ali absorvendo novos olhares, novos realmente tentativas de culturas. E a partir daí que é isso que nos leva, né, como ser humano, né, racional, a partir do momento que nós utilizamos nossas habilidades para absorver outras tonalidades de conhecimento. É importante lembrar que cada sociedade, independente da época ou local, possui cultura e que cada cultura possui suas próprios valores e verdades. Precisamos, né, usar
um bom senso e a consciência crítica para não julgar as diferentes culturas como certas ou erradas, melhores ou piores, bonitas ou feias, usando assim como padrão de nossa cultura. É importante que cada cultura tenha seu padrão cultural. É importante que cada nós, seres humanos, podemos realmente absorver, entender, para depois realmente colocar isso em prática. Cultura e ideologia. Quando nós referimos a um conjunto de ideias políticas, morais, estéticas, religiosas e outras mais, que caracterizam realmente um determinado grupo social, estamos nos referindo à ideologia, gente. De acordo com Karl Marx, a ideologia se destaca por representar um conjunto de ideias que vai dissimular, né, essa dissimulação, a realidade que vai mostrar a forma parcial, distorcida a realidade, como no caso das questões relacionadas aos domínios de uma classe social sobre a outra, e outros defendem que a ideologia serve para orientar a vida prática e garantir a coesão social. A coesão, todo mundo sabe que é uma imposição a outra pessoa ou outro grupo social, ou outro tipo de poder. Então, isso, a ideologia tem esse ponto forte. A ideologia, essa palavra carrega essas esferas muito fortes, né, de padrões, né, e a partir daí ela é utilizada como prática, né, para que o indivíduo possa realmente conseguir se sentir realmente dentro de uma sociedade. Para que a ideologia presente em cada grupo social ou cultura não se desempenha apenas no papel da conformidade perante a injustiças e explorações, deve ser analisada como base do senso crítico, ajudando a descobrir a realidade e seus mecanismos de funcionamento. Essa consciência das ideologias às quais somos submetidos possibilita compreender as diferentes manifestações culturais e respeitá-las. Então, tudo isso está na consciência, que pode favorecer também algumas mudanças culturais, ideológicas. Tudo isso é um padrão de ver realmente como podemos, né, entender essa consciência ideológica. Somos submetidos? Somos, mas podemos compreender, sim, essas diferentes manifestações culturais, porque a partir do momento que eu consigo botar essa ideologia minha em prática, eu vou analisar e dar uma crítica construtivista ao longo desse período ou desse processo. Então, tudo isso foi realmente o ser humano e a sua dimensão cultural, o seu processo de aquisição, seu processo de conhecimento, seu processo evolutivo, a diferença nossa dos outros seres vivos, como nós podemos realmente nos achar, nos encontrar e nos perceber ao longo desse processo. Tudo isso é o homem. Quem está é inacabado, é incompleto e é complexo. Isso é o ser humano. A partir daí, estamos realmente em desenvolvimento. Até a próxima. Fique com Deus. Fica com essa grande palavra, força.